Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Petrobras. Parece que a ação foi esquecida pelo mercado, não se comenta muito sobre ela. Eu vou trazer aqui algumas considerações para vocês. A gente tem como pontos positivos a forte geração de caixa, então a capacidade da Petrobras de fazer dinheiro é uma coisa assim extraordinária e é realmente o que segura a empresa até hoje e é o que faz com que ela sobreviva, independente da péssima gestão em alguns momentos. É claro que muitas vezes o governo teve até que intervir, mas a fortíssima geração de caixa da empresa é o seu principal diferencial. A gente tem hoje também dividendos robustos, então a empresa vem pagando bastante dividendo, até por uma questão de que o governo precisa desse dinheiro. Então, muitas vezes, esses dividendos acabam ajudando o governo a tomar medidas populistas ou mesmo investir em alguma coisa que possa beneficiar a população. Isso faz toda a diferença. A gente está falando aí de bilhões de reais. E é claro que o acionista pega carona nisso. Se o governo quer receber dividendo, tem muito acionista também que quer receber esse dinheiro, principalmente porque esse acionista muitas vezes ele entende que faz mais sentido que a empresa ela repasse esse lucro como dividendo do que ela utilize esse dinheiro para realizar investimentos e buscar crescimento, porque muitas vezes esses investimentos eles não têm retorno ou têm retornos muito baixos. Então a gente tem aqui alguns pontos positivos, que é a forte geração de caixa, os dividendos robustos e o valuation que é descontado. A empresa ela sempre negocia com um desconto muito relevante quando você pega os principais pares internacionais. Se eu estou falando de empresas que geralmente estão em países que têm mais solidez, que garantem mais segurança, como as petroleiras americanas. Se a gente quiser comparar, a gente pode fazer uma análise comparativa com petroleiras argentinas ou da Colômbia, enfim, de países emergentes, aí a gente vai ter um nível de comparação mais adequado, que faria mais sentido com a Petrobras, mas se a gente comparar com as principais petroleiras, vocês vão ver que a Petrobras ela é muito descontada, tá? Isso só não acontece quando a gente compara com os emergentes, que aí fica mais ou menos ali no mesmo nível e muitas vezes até a Petrobras ela sobressai. Os riscos principais, pessoal, do case é o preço do petróleo, então a gente está com o Brent aí na faixa de US$ 61, então é um preço assim que não é o melhor cenário, acaba prejudicando os resultados, e quem entende de empresa de commodity, acompanha um pouco mais de mercado, sabe que o impacto é grande. Se a gente tiver um Brent aí na faixa dos US$ 80 para cima, a empresa ela tende a ter, enfim, grandes benefícios, e isso vai fazer com que o resultado melhore bastante. A gente espera, né, na verdade, se não acontecer o tal do risco político. Então, os principais riscos é o preço do petróleo, que está mais baixo no momento, é o risco político de intervenção, até porque a gente tem eleição aí em breve, então pode acontecer alguma movimentação que não seja interessante para os acionistas e em benefício da empresa. E esse ponto aqui também é um ponto que me incomoda bastante, que é a alocação ineficiente. Aqui, pessoal, muitas vezes a Petrobras ela retira recursos para fazer investimentos, investimentos em áreas que não são o core business, não é o foco principal da empresa. E quando a empresa faz isso, acaba que ela dispõe de muitos recursos e para ter um retorno baixo, muitas vezes nem ter retorno. Então eles podem fazer alocação em refino, fertilizantes, biocombustíveis, energia renovável, que são investimentos que muitas vezes eles não trazem tanto retorno. E a gente sabe também como funciona geralmente investimento em estatal. Então, a gente tem, em alguns casos, obras que são superfaturadas e pode ter alguns eventos de corrupção onde se utiliza bastante dinheiro e não tem retorno. Enfim, então isso aqui é bem preocupante. Esses são os principais pontos: preço do petróleo, risco político e alocação ineficiente.
Então, é claro, como eu disse para vocês, a ação está esquecida, ela está descontada, mas não é por acaso. Porém, ela tem esses pontos positivos aqui, principalmente a questão da geração de caixa. Então, vou trazer para vocês aqui alguns números, vamos falar aqui da empresa, dos números dela e como eu vejo a Petrobras como uma boa oportunidade. Vamos lá, olha só, pessoal. Quando a gente entra aqui no site Investidor 10, a gente busca aqui pela Petrobras, a gente vê a ação negociando a R$ 29,90. Em 12 meses ela teve essa queda aqui de 10,19%. E é uma empresa que está com um dividend yield de 17,39%. E se a gente pegar aqui quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, você teria R$ 12.840,65. Então, olha só, pessoal, aqui a gente está falando de um investimento que trouxe bastante retorno. Vamos imaginar quem investiu R$ 100.000 nos últimos 10 anos estaria milionário. Então, aqui, ó, R$ 1.284.000. Então, é uma ação que entregou bastante retorno para o seu acionista. Se a gente pegar até os últimos 5 anos, a gente tem aqui um retorno investindo 100 mil de 504 mil aproximadamente. Então, quem investiu na Petrobras nos momentos oportunos ganhou bastante dinheiro. É lógico que momentos como esse aqui de 2020, a gente vê situações de crise aí, onde a ação foi bastante penalizada, esses momentos acabam sendo mais raros e é pouca gente que tem coragem de colocar o dinheiro, mas a cotação aqui em R$ 29,90, ela é uma cotação interessante, é um preço interessante para você observar esse ativo. Então a empresa negocia a 4,91 preço sobre lucro, apesar de que esse indicador eu não gosto dele para você avaliar a empresa de commodity, porque quando a gente está naquele ciclo ali, naquele boom, a empresa ela tende a lucrar muito e quando a gente está na baixa do ciclo, naquele momento negativo, ela tende a ter prejuízo, a ter realmente uma lucratividade bem baixa, ou mesmo, como eu disse, prejuízo. E isso acaba distorcendo esse indicador. Então, se a gente pegar aqui a média da empresa, a gente tem 13, então negocia abaixo da média, mas vocês podem ver que em alguns momentos aqui a empresa simplesmente tem um indicador totalmente, como é que a gente pode dizer, distorcido. Ele oscila bastante, ele tem uma volatilidade alta. Então, esse é um indicador não tão positivo para você avaliar preço. Eu gosto mais do preço sobre valor patrimonial, porque é uma empresa que necessita de investimento, sim, para crescer e para desenvolver sua atividade. Então, aqui vocês conseguem ver que ela negocia abaixo da média da própria empresa, então negocia abaixo da sua média, negocia na média do setor aqui, de acordo com as informações do investidor 10. Então ela está com um leve desconto, considerando o indicador preço sobre valor patrimonial histórico. Lembrando, pessoal, que quando a gente compara a Petrobras com as empresas do mesmo setor aqui no Brasil, é algo que eu não vejo tanto sentido, não tem empresas do mesmo porte, do mesmo nível da Petrobras para ser uma comparação eficiente, tá? Então eu prefiro olhar esses indicadores comparando com a própria Petrobras, com o histórico. E muitas vezes quando eu vejo empresa de commodity, assim, não busco olhar só indicador, porque muitas vezes vai entrar no jogo aí o preço do petróleo e também as melhores decisões aí que envolvem nosso governo, enfim, que são situações que acabam por fazer com que a ação se valorize, principalmente quando ela está descontada, assim, se ela entregar grandes resultados ou se houver pelo menos alguma sinalização de melhora, tende a dar uma valorizada boa. Esse indicador aqui é muito positivo, que é o valor da empresa sobre o EBITDA, para você observar aí, o preço também, valuation, porque aqui quando a gente fala do EBITDA, a gente está falando aí, explicando de uma forma simples, de uma medida que vai trazer mais próximo ali do lucro operacional, que a empresa consegue fazer na sua operação, em quanto tempo ela consegue se comprar, aí, entre aspas. Então aí está em 4,05, então a gente está vendo a empresa aí com uma geração de caixa forte, de acordo com esse indicador.
A gente tem aqui como média da empresa 3,67 e aqui o valor atual 4,10 e a média do setor 7,37. Então a gente consegue visualizar que é uma empresa que tem uma geração de caixa fortíssima, acima da média. Vocês podem ver que também esse indicador ele acaba em alguns momentos tendo uma maior volatilidade, porque como eu disse para vocês, quando a gente está num ciclo aí mais favorável de commodity, a empresa ela tende a entregar muito, ela tende a ter uma lucratividade bem alta. Então, pessoal, aqui, se a gente olha os indicadores no geral, a gente consegue ver que é uma empresa rentável, em alguns momentos ela tem uma rentabilidade extraordinária, e a gente tem até o comparativo aqui no site da cotação versus o preço do barril do petróleo. Também a gente tem aqui o comparativo com os principais índices. Vamos dar uma comparada aqui, só para vocês visualizarem. Ó. Vocês podem ver que a Petrobras ela supera todos os índices de referência numa janela aqui de 5 anos e com folga. Ela vem com esse retorno aqui extraordinário. E comparado aqui com o preço do petróleo, vocês podem ver também que ela se descola até porque ela tem a sua eficiência e aqui na cotação ajustada se considera dividendos, os dividendos pagos, tudo isso aqui é retorno. E é claro que a tendência é que se o preço do petróleo Brent ele venha subir, a Petrobras ela consiga gerar cada vez mais caixa. Existe uma movimentação também da Petrobras que é de reduzir um pouco os dividendos para fazer investimento, que acabou incomodando o mercado. Então essa notícia incomodou, de fato, e fez com que as ações elas caíssem, porque, bom, ninguém acredita muito aí nos investimentos feitos pela estatal. Espera-se muitas vezes que eles sejam ineficientes ou que abra margem para corrupção, enfim. O pessoal prefere receber o dividendo, como eu falei para vocês, que a gente consegue verificar regiões onde a Petrobras gera receita. Aí vocês podem explorar aí essas informações, mas o ponto principal que eu quero trazer aqui para vocês no final, a gente também tem comparativo de lucro e cotação, olha só. Então a gente consegue visualizar aí que geralmente a cotação ela sempre vai se equilibrar aí com o lucro, então é perfeitamente natural aí, mas o ponto chave aqui, o ponto principal o quanto a Petrobras ela é capaz de fazer dinheiro. Então, olha só, a gente tem aqui em 2014 uma receita líquida de 337 bilhões. Quando a gente pega aqui 2021, uma receita líquida de 452 bilhões. Então, isso aqui, pessoal, é uma geração de caixa extraordinária, geração de caixa muito forte. A empresa faz muito, muito dinheiro. E é por esse motivo que é uma empresa que eu acredito muito, porque ela faz dinheiro, ela é capaz de fazer dinheiro, e uma hora vai dar lógico, uma hora eles vão acertar aí em algum lado, a gente espera, e a empresa ela vai lucrar, vai pagar mais dividendo e vai ter a sua cotação aí subindo. Então, por isso a Petrobras é uma empresa que eu vejo como esquecida aí pelo mercado. E eu estimo aí que ela tem um potencial de retorno aí de 30, 40% aí de 12 a até 18 meses no médio prazo. É claro que, principalmente se tratando de uma empresa estatal e comoditizada, a gente não consegue prever. E até mesmo quem fala que consegue prever o preço do barril do petróleo ou o preço do dólar, pessoal, esquece, isso não é possível, porque existe muita volatilidade nesse perfil de ativo, porque acaba que eles são muito impactados por diversos fatores. Aí tem questão de guerras, conflitos no geral. Muitas coisas elas podem afetar o preço do petróleo, o preço do dólar, então é algo que eu nem uso tentar prever. E eu gosto de estar posicionado em empresas assim, nesse cenário, como o cenário da Petrobras, um cenário de empresa penalizada, mais uma empresa também que gera muito caixa, e vejo esse momento como muito oportuno. É claro que a decisão de investimento de vocês ela é pessoal, né? Vocês têm que tomar a melhor decisão. E esse vídeo, o objetivo dele não é realizar a recomendação de compra ou venda de ativos, é mais um vídeo educacional, e a Petrobras aí é uma empresa que eu tenho acreditado no momento.
Então, com relação a esse vídeo, esses são os principais pontos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.